investir em missões? Por que investir em missões? E para este tema quero convidá-los para que comigo abram sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Por que investir em missões? Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Você que encontrou passagem das Escrituras e a tua saúde lhe permite, quero convidar a ficar em pé para que façamos a leitura em reverência. Tema da mensagem: por que investir em missões? Marcos 5, versículos 1 a 20, diz assim a boa e infalível palavra do Senhor. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo correntes. Por muitas vezes eles haviam sido acorrentados, pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros com seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se em precipício abaixo, em direção ao mar, e nele afogou-se. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Amém? Que Deus nos abençoe com sua boa palavra hoje à noite. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, Deus, por cada vida, Deus, que está aqui hoje, Pai. E que de uma maneira poderosa, de uma maneira singular, única, o Senhor venha alcançar cada coração aqui com a Tua palavra, Pai. Eu creio, Deus, que o texto que foi lido aqui, Pai, não é uma fábula, Deus. É a Tua palavra, Deus. Viva e eficaz, Pai, e poderosa. Fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém, amém. E amém, Senhor. Podemos sentar, irmãos. Por que investir em missões? Por que investir em missões? Fico pensando por que homens de Deus investiram sua vida. Homens de Deus investiram tudo o que tinham para alcançar outras pessoas. Investiram tudo o que tinham na obra missionária. Homens como William Carey, chamado de pai de missões modernas, que no final da década do século de 1700, ele acaba indo para a Índia para pregar o Evangelho. Ele sai, deixando a Inglaterra, vai para a Índia, e na Índia ele traduz toda a Bíblia para o dialeto bengali. Ele alcança milhares e milhares de indianos com a palavra de Deus e com a pregação do Evangelho. E esse homem, mesmo perdendo o seu filho, e depois de perder o seu filho, sua esposa fica doente, tão depressiva que ela não consegue voltar mais para o campo missionário, e ele permanece sozinho no campo missionário fazendo a obra. E muitos indianos creram em Cristo por intermédio do seu trabalho e da tradução da Bíblia que ele fez.
O que levou um homem também como Hudson Taylor, um auxiliar de médico, que sai então de Londres e vai para o interior da China para pregar o Evangelho. E o interior da China todo conhece a Cristo por intermédio desse homem. Esse homem também sofre muitos reveses. Perde 2 filhos acometidos de doenças típicas daquela região. Perde sua primeira esposa, casa novamente. E ele, mesmo com toda a dificuldade, ele permanece no campo chinês pregando o Evangelho. E a Índia, o interior da Índia todo foi marcado de uma forma tremenda com a vida, com o investimento desse homem. Por que então um homem como Jim Elliot, que sai dos Estados Unidos com a missão Asas do Socorro, um presbiteriano que vai para o Equador para evangelizar os índios quechuas, e ali no Equador, o seu primeiro contato com os índios quechuas, ele é morto. Quando ele se aproxima de um riacho, ele e os missionários estavam com ele. O seu corpo é encontrado pela esposa dele, morto por flechas. E o que faz a sua esposa, em vez de sair do campo assustada, apavorada e com muito ódio dos índios ali, o que ela faz? Ela permanece no campo, volta para a sua terra natal, sepulta o seu marido e volta com todo o ímpeto, com toda a força para continuar o trabalho que o seu marido estava fazendo. E ela tem a alegria de ver o batismo do homem que matou o seu marido no mesmo rio em que ele foi encontrado morto. Por que homens como William Carey, como Hudson Taylor e como Jim Elliot investiram a sua vida na obra missionária? Irmãos, nós temos que investir a nossa vida na obra missionária, porque esta igreja, irmãos, tem uma vocação missionária. E essa igreja nasceu através de uma obra missionária. Missionários norte-americanos investiram seus recursos enviando missionário para cá. As igrejas do norte da América sustentaram esse missionário. E possivelmente com os recursos que vieram de lá, compraram esse terreno. Com os recursos que vieram de lá, ergueram esse patrimônio. Da mesma forma, a igreja vizinha nossa aqui, a Fragata, também foi um trabalho feito com obra missionária. Por isso, jamais nós podemos fugir da nossa vocação missionária em fazer a obra missionária. Por que investir em missões? Eu quero olhar para esse texto e responder para vocês: por que investir em missões? Por que nós devemos fazer a obra missionária? E nós temos como propósito aí, irmãos, nessa igreja, nos tornarmos referência quando se fala em obra missionária. Temos que ter aqui na região sul, irmãos, as maiores ofertas alçadas para todas as agências missionárias. Temos que ter aqui como referência o maior plano cooperativo da nossa convenção. E é possível, irmãos, desde que o nosso coração seja despertado para a obra missionária. Por que investir em missões? Primeiro, a igreja deve ir ao encontro das pessoas. Leiam comigo o versículo 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Irmãos, não foi o Gadareno ou Gesareno que entrou numa embarcação e foi ao encontro de Jesus. Não é isso. O texto está dizendo que Jesus então entra na embarcação juntamente com os discípulos, vence a tempestade e vai ao encontro desse único homem, para que esse homem seja salvo, para que esse homem seja liberto. O Gadareno não foi levado por ninguém a Jesus, mas Jesus foi até ele. Infelizmente, nós esperamos que as pessoas entrem em nossos prédios para então evangelizarmos. Ficamos esperando as pessoas entrarem aqui, caírem aqui de paraquedas, e então depois que elas entrarem aqui, nós apresentamos o plano da salvação para elas. Mas o texto está dizendo que Jesus foi até o Gesareno, que ele foi até aquele homem. Nós é que devemos ir ao encontro das pessoas e não ficar esperando as pessoas virem até nós. Esse é o trabalho da igreja. Irmãos, a Bíblia, o grande evangelista chamado Billy Graham, que morreu recentemente, mas um dos grandes evangelistas da atualidade, ele diz o seguinte: a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Observe bem, irmãos. A Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Muitas vezes nós estamos esperando as pessoas entrarem aqui, irmãos, para serem evangelizadas, as pessoas entrarem aqui para ouvir da palavra. Eu me atrevo a dizer, irmãos, que o missionário e o pastor é a pessoa mais limitada para a obra missionária. O missionário e o pastor são as pessoas mais limitadas.
Irmãos, um pastor e um missionário não tem acesso ao galpão de uma fábrica. O pastor e o missionário não tem acesso ao CPM, o Círculo de Pais e Mestres, ele não tem acesso à reunião de professores, ao conselho de classe. O pastor e o missionário não tem acesso à reunião do Estado-Maior. Quem tem acesso são vocês. Quem tem acesso ao conselho de classe, à reunião de professores, são os docentes que estão nessa igreja. Quem tem acesso à universidade, à faculdade, são os alunos que aqui estão, os universitários. Quem tem acesso aos médicos e a todo o pessoal que trabalha com saúde, são as pessoas da área de saúde que atuam. Não tem como o pastor e o missionário entrar nesse local. O pastor e o missionário, eu falo de forma oficial, mas você mesmo da igreja tem acesso a esses locais. Você tem acesso. E muitas vezes nós deixamos exclusivamente para que o pastor ou o missionário faça esse trabalho. Mas o trabalho é nosso. O trabalho é nosso. Somente vocês têm acesso ao teu círculo de relacionamento. Quem que você vai ganhar para Cristo? As pessoas do teu círculo de relacionamento. Interessante no texto, irmãos, que diz que esse homem, após ser liberto por Jesus, ele nutre no coração dele um desejo de seguir Jesus e de ir com Jesus fazendo a obra missionária. E olha só o que Jesus diz para ele. Me acompanhe na leitura, aí na Bíblia, não aqui no projetor, mas no texto, versículo 19. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Irmãos, ele quer ir com Jesus. Jesus disse: nós não temos acesso à tua casa, nós não temos acesso à tua família, mas você tem. Então volte para a tua família e compartilhe o evangelho. Irmãos, quem evangelizou Samaria não foi Jesus, irmãos. Foi a samaritana após o encontro com ele no poço. Ela que evangelizou. Ela que evangelizou Samaria. Nós temos que alcançar as pessoas do nosso círculo de relacionamento, irmãos. Do nosso círculo de relacionamento. Por que investir em missões? Porque a igreja deve ir às pessoas. Segundo, porque devemos investir em missões? O valor de uma vida é imensurável. Imensurável. Versículo 2. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros. Irmãos, observe bem o texto. Um homem. O artigo está no singular. Um. O texto não fala de muitos homens ou de multidão. O texto fala de um único homem. Por um único homem, irmãos, Jesus deixou uma multidão. O versículo 1 diz assim no texto, olha só, no capítulo 4, versículo 1, aonde começa o parágrafo. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e atravessar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira-mar. Irmãos, eu não sei quando você lê esse texto, mas parece não ter nexo. Jesus tem um auditório imenso, irmãos. Uma grande multidão, diz o texto. Não fala somente uma multidão, mas uma grande multidão ouvindo ele. Pessoas ali que estão ao seu redor para se nutrir da sua palavra, para serem transformados, para serem curados por ele. E o texto diz que ele deixa essa multidão para ir a um único homem pregar o evangelho. Quem de nós aqui faria isso? Qual pastor, qual missionário que deixaria uma multidão para pregar somente para uma pessoa? Quando o diácono Filipe estava também em Samaria, e o seu trabalho era de forma crescente, o texto diz que ele sai daquele local e vai para a faixa de Gaza para pregar para uma única pessoa. Uma única pessoa. Porque o valor de uma vida é imensurável. Jesus deixou uma grande multidão. Irmãos, eu olho para esse texto e fico perguntando: qual agência missionária faria tal investimento? De tirar o missionário de um campo onde está dando muitos frutos, onde há uma grande multidão seguindo ele, tirar esse missionário daquele local e enviar para um campo para ele alcançar uma única pessoa. Não parece absurdo para você? Qual pastor que deixaria uma grande multidão para falar para uma única pessoa? Jesus deixou uma multidão para trás, por causa de um único homem. Jesus, por um único homem, enfrentou a tempestade. O versículo 37 do texto diz assim:
Levantou-se um forte vendaval e as ondas lançavam-se sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Irmãos, antes mesmo de Jesus chegar a Genezaré, ele enfrentou uma grande tempestade. E ele enfrentou a tempestade para que um único homem fosse salvo. A tempestade quase ceifou a vida dos discípulos. Todos naquele barco colocaram suas vidas em risco por causa de uma única pessoa. Todos ali poderiam ter morrido por causa da vida de um único homem. E eles não estavam fazendo essa travessia para chegar lá e alcançar inúmeras pessoas. O texto diz que eles estavam indo para lá para alcançar um único homem. Um único homem. Jesus enfrentou a oposição maligna por causa de um único homem. O versículo 39 diz assim: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento aquietou-se e fez completa bonança. Irmãos, estudando esse texto, a palavra grega para repreender é usada aqui, que é a mesma palavra usada para repreender demônios. O texto diz que Jesus repreende o mar. E o que se repreende, irmãos, é demônio. E a mesma palavra grega é usada aqui para repreender. Então, provavelmente, irmãos, a ação do mar seja resultado da astúcia de Satanás para impedir que Jesus chegasse até aquela região. E nós vemos isso no livro de Jó, Satanás usando a natureza para dar cabo da vida de Jó. Então Jesus, ele enfrenta a oposição maligna para que esse único homem seja salvo. Jesus enfrentou, irmãos, a hostilidade dos moradores de Genezaré. Versículo 17 diz assim: então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Irmãos, olha só que interessante. Esse homem, ele perturba todo mundo. Ele está acorrentado. E mesmo acorrentado, ele arrebenta os aviões, se livra de tudo que está com ele, anda nu pela cidade. E todas as pessoas têm medo dele, da violência dele, da força dele. Então, quando esses homens chegam e veem esse homem livre dos espíritos imundos, as pessoas ficam com raiva de Jesus. E as pessoas começam a agir com ele de maneira hostil. Por quê, irmãos? Porque perderam o recurso. Os espíritos imundos entraram nos corpos e os corpos desceram lá dentro. Muitas vezes, irmãos, nós não alcançamos mais pessoas por falta de investimento, por falta de priorizar as coisas ao invés das pessoas. As coisas ao invés das pessoas. Jesus enfrentou a hostilidade dos moradores para que esse homem fosse salvo. Certa vez, o pastor Fernando Brandão, que é o diretor executivo da nossa agência de missões nacionais, ele compartilhou algo bem interessante. Ele disse que foi pregar um culto na Igreja Batista do Recreio, no Rio de Janeiro. E aquela igreja, ela financia quase que por completo o trabalho com a Cracolândia do Rio de Janeiro, a Cristolândia, desculpa, que tem um alvo de tirar as pessoas, os usuários de crack daquela região, transformando a vida deles com a pregação do Evangelho. Então a Igreja Batista do Recreio do Rio de Janeiro faz um grande investimento, para não dizer todo, faz um grande investimento. E ele foi pregar de manhã. E quando ele termina o culto, ele vai para a porta. E ele disse que tinha um casal com uma criança. E esse casal, o rapaz trazia um crachá da empresa pendurado no pescoço e a carteira de trabalho na mão. E ele, quando ele viu aquele rapaz na fila para cumprimentá-lo, ele ficou pensando: e de certo ele vai pedir para mim ungir a carteira dele, orar na carteira dele por uma porta de emprego. O que você vai pedir emprego para mim? O que esse rapaz quer comigo? Com uma carteira de trabalho na mão. Daí, quando chega a vez dele conversar com o pastor, ele se apresenta e diz: pastor, o senhor não está lembrado de mim, mas quando eu fiquei sabendo que o senhor estaria aqui, eu vim e me desloquei imediatamente do meu município para cá, para ouvi-lo. Ele pastor, está aqui minha carteira de trabalho, o crachá do meu trabalho, aqui está minha esposa e meu filho. Há muitos e muitos anos eu morei na Cracolândia. E através da obra missionária, hoje eu estou empregado e eu voltei para minha esposa. E agora estou cuidando da minha filha.
pastor disse que começou a chorar e não se controlou. Irmãos, ainda que nós vendêssemos o patrimônio da nossa igreja, o nosso terreno, vendêssemos patrimônios da nossa convenção e investisse tudo na obra missionária, e uma única pessoa fosse alcançada para Cristo, nós alcançamos o nosso objetivo. Porque o valor de uma vida é imensurável. É imensurável. O valor de uma vida é imensurável. O valor de uma vida é imensurável. Por que investir em missões, irmãos? A igreja deve ir ao encontro das pessoas. O valor de uma vida é imensurável. E para Jesus, irmãos, não existe causa perdida. Versículo 4. Pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Irmãos, quantos de nós ouvimos ou até mesmo falamos: esse homem não tem jeito, esse homem não há mais o que fazer com ele, esse homem não tem mais solução? Quantos de nós já ouvimos ou até mesmo pronunciamos isso, que essa pessoa não tem mais jeito? Esse era o discurso, esse era o cântico dos moradores da região de Nazaré. Esse homem não tem mais jeito, esse homem não tem solução, não há mais o que fazer com a vida dele. E observe bem o texto que diz: ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. As correntes não foram capazes de contê-lo e as pessoas não foram capazes de dominá-lo. As pessoas haviam desistido daquele homem. Esse homem não tem mais jeito. Os moradores daquela região desistiram dele. Mas Jesus chega lá e faz a diferença na vida dele. Um homem forte e violento, irmão, se tornou um gato manso aos pés de Jesus. As pessoas fugiam desse homem. As pessoas tinham medo dele, tamanha sua força e tamanha sua violência. Mas quando Jesus tocou a vida dele, se tornou um gato manso e humilde. O texto diz que quando ele viu Jesus de longe, ele se prostrou aos pés de Jesus. Jesus dominou ele. Ele se prostrou aos pés de Jesus sem reação nenhuma. Eu quero dizer para você hoje, irmão, somente Jesus tem poder para libertar. Somente Jesus. Nenhuma instituição ou nenhum outro nome é capaz de libertar alguém das algemas do pecado. Somente o poder de Jesus. Nenhuma outra instituição, nenhuma outra organização na face da terra tem a capacidade de curar ou de libertar o homem do pecado. Irmãos, por mais que nós venhamos investir numa terapia, no centro de reabilitação para dependentes químicos, o centro de tratamento para dependentes químicos, ele tem o poder de ressocializar essa pessoa. Um terapeuta de casais, ele pode até conseguir que esse casal se mantenha com a sua união. Mas a alma da pessoa somente Jesus pode salvar. Somente Jesus pode salvar. Somente Jesus pode alcançar essa pessoa. Ninguém mais. Ninguém mais. Somente Jesus pode libertar. Irmãos, e o texto diz que não foi um ritual, não foi uma cartilha de libertação, não foram 40 dias de alguma coisa, 7 pulos, não sei do que. Agora repita comigo, fale comigo, renegue as coisas do passado. O texto diz que não aconteceu nada disso. Simplesmente Jesus se apresentou a esse homem e esse homem foi liberto. Quando a gente fala o seguinte, irmãos: olha, fulano se converteu, mas ele não está bem liberto. Não existe isso, irmãos. Se a pessoa se converteu, ela foi liberta. Não existe processo de libertação. Existe o ato de libertação no momento em que Jesus entra no coração da pessoa. Todas as algemas caem. Todas as algemas caem. Tudo vem por terra. A pessoa se colocou a ordem em vida, a sua vida em ordem, desculpa, através de Jesus Cristo. Uma vez que Jesus entra na nossa vida, irmãos, nós somos libertos do pecado. Somos libertos do pecado. Somente Jesus. Não precisa, irmãos, fazer cartilha de alguma coisa. Não precisa fazer 7 dias de alguma coisa, 40 dias de alguma coisa. No momento em que Jesus entrar na sua vida, nunca mais, irmãos, nunca mais você será escravo do pecado. Porque Ele tem poder para libertar as algemas do pecado. Por que investir em missões? A igreja deve ir ao encontro das pessoas. O valor de uma vida é imensurável. Para Jesus não existe causa perdida. E quarto, é recompensador. Olha só o versículo 15. Quando se aproximaram de Jesus, viram
ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Irmãos, depois de deixar a multidão para trás, depois de enfrentar o furioso mar e uma legião de demônios, ele tem a sua recompensa. Qual é a sua recompensa? Aquele homem ali, um homem transformado, um homem que agora é reconhecido pelos moradores de Nazaré. Ele foi transformado por Deus. A mudança, irmãos, é notável e até assustadora na vida desse homem. O texto diz que o homem está sentado. Aquele que era indomável, que percorria colinas e túmulos, estava tranquilamente sentado aos pés de Jesus. O texto diz que o homem está vestido. Lucas capítulo 8, versículo 27, diz que esse homem andava nu, e agora ele está vestido, sentado ao lado de Jesus. O homem está em perfeito juízo. O homem violento e incontrolável, Jesus devolve a ele a sanidade. Ele estava sentado aos pés de Jesus conversando. O versículo 19 diz assim: Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Irmão, Jesus devolve o homem para a família. Esse homem não está longe da sua, esse homem está longe da família, longe da sua casa, da comunhão com o lar. E Jesus devolve para a sociedade de Nazaré um homem transformado. Irmãos, a transformação e a mudança da sociedade está no poder de Jesus. Somente Jesus pode mudar a nossa sociedade. A resposta não está no governo, na política ou em alguma instituição. A resposta está aos pés do Salvador. Quando nós nos prostrarmos aos pés do Salvador e pregarmos o Evangelho, as coisas mudarão. Nós não precisamos nos tornar inimigos de ninguém, irmãos, nem fazer marcha contra ninguém. Jesus não nos chamou para fazer marcha contra a LGBT, não nos chamou para fazer marcha contra a lei PL tal, PL não sei o que. Jesus nos chamou para anunciar o Evangelho, para testemunhar o Evangelho, aproximar as pessoas de nós, não brigar com as pessoas e afastá-las de nós. Infelizmente, os pregadores da mídia nos tornaram inimigos dessas pessoas. E nós não somos inimigos deles, nós amamos eles e queremos pregar o Evangelho para todas as pessoas. Não foram poucas as vezes que eu recebi ligação para participar de marcha contra não CPL, não sei o quê. Como que eu vou ganhar as pessoas para Cristo lutando contra elas? Essas pessoas não são inimigos, irmãos nossos. São nosso alvo evangelístico. Amém. Nosso alvo evangelístico. São nosso alvo evangelístico. Eu não tenho pavor que as pessoas me chamam de evangelho. Eu sou batista, não sou evangélico. Não, eu não tenho nada a ver com os pregadores da televisão. Eles não falam por mim, eles não me representam. E vou bem claro, não tenho nada a ver com Silas Malafaia, não tenho nada a ver com Chapeludo, não tenho nada a ver com... Não tenho nada a ver com essas pessoas. Eles não me representam. Eu sou um pastor batista. E a nossa tarefa é alcançar as pessoas com o Evangelho, não brigar com elas. É alcançar as pessoas com o Evangelho. Nós, como igreja, nós precisamos olhar para as pessoas. Deus tem que tocar o nosso coração, irmãos. Jesus devolve, irmãos, para a sociedade uma pessoa transformada. O homem que outrora era mensageiro da morte, agora anuncia a boa palavra de Deus. Irmãos, há quanto tempo faz que você não chora por causa de uma pessoa perdida? Quanto tempo faz que você não chora por causa de uma pessoa perdida? Nós somos muito bons em discutir lei, em discutir teologia, mas muito pouco em fazer ações que salvam as pessoas. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração, ele desce, e aquelas pessoas estão discutindo teologia. Ele vai lá e liberta aquele menino do demônio que lançava ele no fogo. Eu vejo muita pessoa discutindo pedagogia, tríade feriana, Vygotsky, mas poucas pessoas ensinando as crianças. Eu vejo muita pessoa falando na televisão, no YouTube, e não sei aonde, sobre o verdadeiro Evangelho. Mas quem está ouvindo o verdadeiro Evangelho são os crentes, não aqueles não salvos que precisam ouvir. Nós precisamos mudar-nos. Nós temos que, nosso coração tem que sentir o aperto dos outros. Eu tenho visitado, bem dizer, diariamente, a irmã Malmina, está internada no Hospital Beneficência Portuguesa, quadro
157, leito 1. No leito 2, que é o leito dela, no leito da vizinha dela aí, tem um casal da cidade de Piratini, a Brenda e o Francisco. A Brenda, por muitos anos, desde 2014, ela faz diálise e está na fila do transplante de rins. O seu braço, onde tinha um acesso para fazer a diálise, infeccionou. E ela corre o risco de perder esse braço. Eles estão há 3 meses morando aqui no hospital. São agricultores, pessoas muito simples. Ele mostrou as fotos para mim e eu fiquei impressionado lá com o seu gado, com as suas galinhas. Ele disse: não, pastor, já não tem muito. Mas como não tem? Não, eu fui me desfazendo para poder morar no hospital, comer, beber aqui. Eu tenho que me desfazer das coisas. O seu filho ficou lá na cidade para ir para a escola. Ficou na casa de uma vizinha. A vizinha contraiu hepatite, não pôde mais ficar com o menino. E a professora, então, para fazer com que o menino não perdesse a aula, ela pediu à juíza da cidade que fizesse um documento para que o menino ficasse numa casa de passagem, da casa de passagem fosse para a escola. A princípio parece uma oportunidade, mas você sabe como é uma casa de passagem. Você imagina uma família 3 meses morando no hospital, aguardando uma cirurgia, na iminência de perder o braço. Eu fiquei olhando e disse: nós tínhamos que ter um trabalho para acolher essas pessoas. Eu fiquei pensando, irmãos, num local onde eles pudessem tomar banho. Irmãos, o que tem nos hospitais aqui, irmãos, de pessoas que estão morando aqui, irmãos, e não tem, morando no hospital, dormindo por meses, numa cadeira, esperando uma cirurgia, esperando um exame. E eu fiquei pensando, se nós tivéssemos um lugar onde nós pudéssemos abrigar essas pessoas, eles pudessem vir tomar banho, fazer a sua higiene pessoal, fazer uma alimentação e fazer um culto com eles. Depois voltariam então para cuidar dos seus enfermos. Imagine a relevância que a igreja ganharia na cidade. Imagina a repercussão que isso teria na cidade. E quando nós ficarmos olhando para dentro, irmãos, lá fora está gritando por socorro. Eu me atrevo a falar o seguinte, irmãos, e falo isso sem medo de errar. Não existe mais igreja batista, pelo menos aqui no nosso estado. O que, pastor, não existe? Um dos grandes princípios dos batistas, irmãos, é a evangelização. As igrejas batistas mais conservadoras estão tão voltadas em manter os seus rituais e não se corromper com as doutrinas pentecostais e neopentecostais, que já não estão fazendo mais o seu trabalho, estão se protegendo apenas para sobreviver. Em 1965, um dos grandes ícones meu, chamado Dr. Rubens Lopes, liderou a maior campanha batista da história, com o tema Jesus Cristo, a única esperança. Inúmeras vezes, o pastor Sorém trouxe Billy Graham aqui no Brasil. Inúmeras vezes, como presidente da convenção, liderou inúmeras campanhas. Vocês mais antigos participaram dos NEBs, Núcleos de Estudo Bíblicos. Nós batistas sempre fomos conhecidos pelo evangelismo, nós sermos fortes no evangelismo. Por isso que nós temos o nome batista, por causa do batismo. Nós não viemos da reforma, irmãos. Nós não viemos da reforma. E no momento que nós queremos agarrar a teologia reformada, nós vamos ter que começar a batizar crianças. E a ceia não vai ser mais um símbolo, ela vai outorgar, vai ser um sacramento. E nós vamos começar a tomar cerveja e fumar charuto. Nós não temos nada a ver com a reforma, nós surgimos depois da reforma, em 1609. E de que maneira nós surgimos? Pregando o Evangelho. E os batistas pregavam o Evangelho para as pessoas, e as pessoas que se decidiam por Cristo eram batizadas. E isso, mas como se ela foi batizada na sua infância, como vai batizá-la de novo? E muitos batistas foram até mortos por isso. A igreja batista tem que olhar para a rua e alcançar as pessoas que estão lá fora, irmãos. Olhar para a rua e alcançar as pessoas que estão lá fora. Há muito trabalho a ser feito. E Jesus, ele deixa aquela grande multidão e vai atrás de um único homem. E se todo o nosso esforço, todos os nossos esforços, sejam eles do braço ou até mesmo do financeiro, nós alcançarmos uma única vida, nós cumprimos a nossa missão. Porque o valor de uma vida é imensurável. O valor de uma vida é imensurável. Quando eu falo, irmãos, que não existe mais igreja batista no nosso estado, eu estou querendo dizer que a igreja batista perdeu a sua veia missionária. A sua veia missionária.
sua veia, olhar para fora, olhar para fora. Deus investiu a vida do seu único filho na obra missionária. O quanto investiremos em missões? O quanto investiremos em missões?